pede aí desculpa aos irmãos aí pelo atraso, né? O nosso irmão vem de Belo Horizonte, pega um trânsito bem complicado, mas graças a Deus o irmão está aqui, né? E a gente, sem demorar mais, nós vamos convidar o Lúcio para fazer a prece, para a gente poder assim dar início às atividades da noite. Uma boa noite a todos. Vamos então agora nesse instante elevar os nossos pensamentos numa só família, porque todos nós somos irmãos uns dos outros. Elevar este mesmo pensamento até o nosso Criador. Vamos então, através de uma prece, rogar a Ele a bênção por esse estudo da noite de hoje. Amado Senhor, nos encontramos aqui reunidos. Somos gratos por esse instante no qual saímos de nossos lares com muita força de vontade de aprender e compreender, e acima de tudo, com as vossas bênçãos, estamos aqui reunidos. Por isso, Senhor, ilumine a cada um dos irmãos aqui presente, que dessa noite possam todos levar alguma luz consigo mesmo, de compreensão, de amor e de respeito uns para com os outros, e principalmente pela vida. Senhor amado, que possa se fazer as vossas divinas luzes em nosso meio nesse instante, para que seja muito proveitoso o estudo desta noite de hoje, que o assunto é importantíssimo e que todos também, Senhor, mantenham a atenção redobrada, para que assim não reste dúvidas nenhuma ao sair deste encontro na noite de hoje. E assim, Senhor, ilumina-nos cada vez mais, hoje e sempre. Nós convidamos agora o nosso irmão Emerson. Boa noite de novo. Então, uma parte aqui já me conhece de outros movimentos aqui da região de São João, de Barbacena, de Lafayette ou de Carandaí, que é a região que a gente já andou. Vocês fiquem à vontade, quer dizer, eu acho que vocês já estão à vontade demais, já deve estar quase indignado de ficar tão à vontade. Quando a gente fala em valorização da vida, vocês vão ver algumas, aliás, uma outra observação. Estou vendo que vocês fizeram campanha de fralda. Eu sou de uma casa espírita que é o Lar Fraternidade Maria de Nazaré. Lá é também um abrigo com garotos e adultos especiais com paralisia cerebral. Para mim, é uma grata surpresa ver as fraldas aqui, porque eu não sabia que vocês iriam fazer a campanha. E aí me perguntaram em alguns grupos, me perguntam assim: o Emerson, você está fazendo campanha de fralda lá até hoje? E eu respondo assim: você acredita que os meninos estão fazendo cocô até hoje? Porque enquanto eles estiverem, a gente está fazendo campanha. Quem for em Belo Horizonte, pega o telefone da gente, faz um contato conosco e faz uma visita lá para conhecer a nossa casa. Quando a gente fala em valorização da vida, nós pensamos em alguns aspectos. Durante toda essa semana, vocês trabalharam o tema sobre suicídio. Então, nós pensamos em 4 situações que envolvem o tema valorização da vida, que é a pena de morte, a eutanásia, o aborto e o suicídio. Os 4 temas trabalham sobre valorização da vida. Mas nós vamos enfocar um pouquinho dos 4 temas, que é o fechamento do estudo da semana.
Mas a gente vai iniciar com uma colocação do Velho Testamento, no capítulo 20 de Êxodo. Moisés colocou para nós assim: não matarás, no versículo 13. Quando ele faz referência ao não matarás, ele está colocando que a gente precisa se disponibilizar para a vida. A gente precisa se envolver com a vida. É a saúde emocional, é a saúde social, é a saúde espiritual de todas as nossas relações, que vai culminar com a saúde social, que é aquele encontro que a gente faz no dia a dia, seja no trabalho, seja na via pública, seja nas organizações acadêmicas. Não matarás. Mas quando a gente aprofunda no tema não matarás, a gente pensa sempre o não matarás em relação a alguém. Mas existe também o não matarás, que não é o tirar a vida de alguém. Muitas vezes a gente pensa: eu estou fora desse contexto, não tiro a vida de alguém, não tiro a minha própria vida. Mas o não matarás tem um outro aprofundamento, que é não matar a esperança do outro, não matar o sonho, não matar o desejo de crescer, não matar a disponibilidade de aprender, não matar a vontade de influenciar no mundo positivamente, influenciar as pessoas positivamente, não matar as oportunidades que o mundo apresenta. Não matarás. Porque senão a gente fica preso no contexto não matarás, tirando vida. Mas quando uma mãe chega para um filho que fala assim: mãe, eu vou fazer o vestibular para engenharia, e o filho escuta da mãe: meu filho, que engenharia? Você não dá conta de fazer as operações básicas, de subtrair, de dividir, você vai passar em engenharia? Emerson, mas você não acha que a gente tem que incentivar o menino a ter o discernimento? Ter o discernimento sim, mas tirar o sonho não. Se ele fala em engenharia, que exige muito de matemática e física, e aí eu posso colocar para ele, em vez de falar: você não vai dar conta, você não faz o básico, eu vou falar para ele: olha meu filho, engenharia é um curso que exige muito da área da matemática, da área da física, e se você não enfrentar com dignidade, você não vai dar conta lá na frente. Então assenta e estuda. Eu quero fazer medicina, mas eu não gosto de química. Meu filho, se você não gosta de química, eu quero fazer direito, mas eu não gosto de leitura. Não tem jeito. Existem cursos que vão exigir potencialidades diferentes de cada um. E se a gente desanima a criatura, a gente mata o sonho. Então, não matarás está muito relacionado às perspectivas emocionais, sociais e espirituais das nossas relações. Atentemo-nos para isso. Mas quando a gente fala em não matar, a gente pensa também na morte propriamente dita. A gente pensa em Thanatos, que é um deus grego, o deus da morte. E aí, nenhum de nós pensa na morte. Aliás, quando alguém fala que está pensando nisso, se você conversa com um amigo, com um colega de trabalho e fala a respeito da morte, eu fiquei pensando que quando eu morrer, o outro já chega e fala assim: para com isso, vamos falar desse assunto. Não. Tudo nessa vida é incerto. A única coisa certa nessa vida é a morte. É a única coisa certa. E quando você vai conversar com alguém, a pessoa fala assim: não vamos falar desse assunto não. Esta é a única coisa certa dessa vida. E aí, existem duas maneiras de morrer. Vou fazer uma pesquisa aqui com vocês. Existe aquela forma de morrer instantânea, você tem um infarto e morre. E existe aquela forma mais lenta, que você adoece, é internado, faz uma cirurgia, fica no CTI,
depois volta para o quarto, depois vai para casa, aí tem outro problema, aí volta para o hospital, e aí o seu quadro é grave, e aí você fica 6 meses, 1 ano, 5 anos, 8 anos nesse processo, e depois morre. Existem 2 maneiras de morrer. Então eu vou fazer uma pesquisa com vocês. Quem prefere morrer da primeira maneira, aquela que você tem um trem e morre, tem um infarto e morre? Quem prefere a primeira maneira, levanta a mão para mim, só para eu ter uma ideia. Ótimo, pode abaixar. Quem prefere a segunda maneira de morrer, levanta a mão. Vai, sofre, fica 8 anos, interna, volta, começa a usar fralda, vai para a cadeira de roda, continua assim, né? Ótimo. Do grupo todo eu achei só 3 que preferem dessa forma, comigo 4. Então veja bem, quando eu estava vindo para cá, eu estive conversando com Deus Thanatos, que é o Deus da morte, e eu falei com ele que eu gostaria de demorar a voltar. Me deixa na terra, custe o que custar, posso sofrer, vou internado, perco o controle do esfíncter. Quem estiver cuidando de mim vai até evoluir muito, porque vai ter que trocar fralda em mim durante 10, 15 anos, me deixa aqui. E aí o Deus Thanatos, que é o Deus da morte, falou assim comigo: e o que você me oferece para eu atender o teu pedido? Eu falei com ele: estou indo para uma palestra em Dores de Campos, e lá eu vou encontrar para o Senhor vários adeptos. Então aqueles que preferem morrer imediatamente, pode sair que ele está esperando ali na porta. Eu não sei porque que ninguém levantou, não estou entendendo. Ele está ali na porta, ó, seguindo reto, tem um corredor. E teve gente que não levantou a mão, nem da primeira forma, nem da segunda. É aqueles que acham que não vão morrer de jeito nenhum. Eu estou de olho. Teve gente que não levantou a mão, não. Mas olha, eu entendo porque que a maioria falou assim: não, eu quero morrer de uma vez. Mas a gente pensa assim: eu quero morrer de uma vez, mas é de uma vez quando eu tiver com 85 anos, quando meu neto estiver formando na faculdade, quando eu já tiver bisneto, quando eu estiver caindo com Alzheimer, Parkinson, quebrando a clavícula, a bacia, aí eu prefiro ter um infarto e morrer. É aí que o infarto não chega. Porque a gente pensa em morrer de uma vez, mas a gente pensa em morrer de uma vez quando a velhice chegar. E a morte é o único instituto que não respeita a classe social, não respeita a cor, não olha a idade, não olha onde a gente está, se temos responsabilidades com a criança, se temos responsabilidades com o marido ou com a esposa ou com os próprios pais. Quando a morte chega, ela nos convida e a gente é chamado e acabou. O Emmanuel coloca para a gente no livro Perante Jesus que existe um parênteses quando a morte chega. Ele coloca para nós assim: quando a providência divina te convida para o acerto de contas e te encontra trabalhando em favor do próximo, manda a misericórdia que aquele acerto seja adiado por tempo indeterminado. Olha bem, quando a providência divina te convida para o acerto de contas, chegou a hora da morte, e te encontra trabalhando em favor do próximo, manda a misericórdia que aquele ajuste seja adiado por tempo indeterminado. Olha a importância de nós nos envolvermos solidariamente com a caridade. Solidariamente. Então vocês imaginem, se nós não queremos a morte para nós, por que desejarmos a morte de outro numa situação de pena de morte? Quem poderia ter instituído a pena de morte era o próprio Deus. Quando no Velho Testamento, Caim, depois de matar Abel, ele conversa com Deus e ele fala com Deus que ele não merece ficar vivo pela terra.
que ele gostaria da sua vida também ser retirada, como ele fez com Abel. Deus responde para Caim: Caim, tu hás de viver sobre este plano, tu hás de viver sobre o planeta, e ai daquele que tirar a vida de Caim, porque é cometer um erro ainda pior do que o de Caim. Porque se Caim errou, é vivendo que ele vai ter a chance de corrigir. Na nossa cabeça, a gente acha, muitos na década de 80, foi discutido pena de morte no Brasil, e o Congresso não aprovou, e o povo brasileiro não aceitava a pena de morte, como hoje ainda na sua maioria não aceita. Um exemplo: se tivesse aprovado pena de morte na década de 80, o primeiro que teria encabeçado a fila era um marginal cujo nome dele é José Carlos dos Reis Ensina, Escadinha. A gente falando de Escadinha, todo mundo lembra que era o apelido dele. Escadinha estava preso, mas era o marginal mais envolvido com uma série de crimes nesse país na década de 80. Por volta do ano 90 não foi aprovado. Ele teve a fuga mais espetacular deste país na cadeia de segurança máxima de Bangu 1. Ele fugiu de helicóptero, sem nenhum tiro. Os soldados que faziam a segurança do presídio não entenderam como que, no horário do sol, desce um helicóptero até o pátio, antes de tocar o solo, sai um prisioneiro dali correndo no meio do grupo, pula dentro do helicóptero. Os soldados não entenderam aquilo ali, nenhum tiro. Depois ele foi preso de novo, e aí ele começou a mudar a sua perspectiva dentro do presídio. Começou a trabalhar, lavava banheiro, limpava o pátio, lavava vasilha, pregava a confraternização dos presos, começou a estudar a Bíblia, e ali dentro ele começou a mudar. Final da década de 90, ele ganhou a liberdade. Ele podia sair 8 horas da manhã do presídio e voltava às 6 horas da tarde. Quando ele ganhou a liberdade, ele montou na cidade do Rio de Janeiro uma associação para discutir direito dos taxistas. Ele discutiu o itinerário do táxi, o valor da bandeirada, a cor do veículo, o valor do imposto oferecido pelo governo no desconto daquele que está comprando. Ele começou a discutir. Quando estava consolidada a associação, ele criou um abrigo para receber crianças abandonadas. Em 2004, ele foi assassinado. Quando ele foi assassinado, havia mais de 150 taxistas filiados à associação. Havia 85 crianças internadas no abrigo que ele criou e que ele era voluntário. Se tivesse aprovado pena de morte neste país, na década de 80 ele já teria desencarnado, sem a menor chance de fazer movimento de mudança. Então, quando a gente fala em valorização da vida, nós não estamos falando só da nossa, mas da vida de toda e qualquer criatura, independente do contexto em que ela está inserida. Ora, imaginemos um segundo aspecto, que é a relação do aborto. O Brasil, em 2015 ou 2016, cometeu um retrocesso, graças ao Supremo, aprovando o aborto dos anencéfalos com o aval dos hospitais. Porque o anencéfalo, ele nasce sem o cérebro. Segundo a ciência, ele vive em média até 15 dias. Quando passa disso, a média é de 17 dias, mas não passa de 30 dias. Nós, no movimento espírita, sabemos que o anencéfalo, aquele garoto que nasce sem o cérebro, ele vem das regiões de extremo sofrimento, envolvidos no seu perispírito deformado na condição de ovoides, e aquele momento que eles ficam no ventre materno,
eles estão reconstruindo a sua estrutura perispiritual para numa outra encarnação eles virem na condição hominal, cabeça, tronco e membros. E como eles estavam no perfil ovoidal, eles deformaram o perispírito, e nesse movimento de deformação, inúmeras vezes eles nascem anencéfalos. Muitos dos anencéfalos são suicidas de várias encarnações e vêm com N dificuldades, entre elas a anencefalia. Então foi um retrocesso, porque a hora que a nossa ciência identifica que o garoto não tem cérebro, aquela mulher está avalizada a fazer o aborto. É a retirada do espírito do ventre de uma mãe que está lutando para reconstruir o seu perispírito. Temos uma experiência aonde a Santa Casa de Belo Horizonte nos telefonou porque lá havia uma criança anencéfala e eles não poderiam deixá-la na Santa Casa e ela tinha sido abandonada pelos pais. Se nós poderíamos receber. Essa criança estava com 15 dias e, como eu disse para vocês, após 15 dias, a tendência é viver no máximo um mês, segundo a ciência médica. Recebemos a criança. Ela fez um mês conosco. Nasceu em setembro de 2014. E aí, outubro fez um mês. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Setembro de 2015 ela fez um ano. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março ela foi internada pela primeira vez no hospital público lá em Belo Horizonte, Centro Geral de Pediatria, internada pela primeira vez, com 1 ano e meio de idade. Quando os médicos viram a ressonância, eles ficaram assustados, os neurologistas infantis. Eles ficaram assustados, porque não havia absolutamente nada dentro da caixa craniana. A caixa craniana era absolutamente vazia. O final da coluna, que aqui começa o desenvolvimento do cerebelo, aqui havia apenas o final da coluna e a caixa craniana completamente vazia, com água dentro da caixa craniana. E eles me disseram: Emerson, é impossível uma criança viver 1 ano e meio aonde ela só tem da coluna para baixo. É impossível. Eu falei assim: eu concordo com vocês se for avaliar do lado médico, mas essa parte vocês têm que discutir com Deus. Que é impossível eu já sei, mas fala isso com ele, porque ele é que é o cara. E eles continuaram mantendo a criança. 1 mês depois de estar internada, eles me telefonaram. Uma colega nossa estava lá, falou: Emerson, os médicos estão dizendo que ela não tem mais chance de recuperar. Se não é interessante desligar os aparelhos, que seria o processo da eutanásia, que thanatos, do grego, que significa morte. Eu significa bom, boa, a morte boa, a eutanásia, a morte boa. Eu pedi a eles que não desligassem, mas que promovessem a ortotanásia, que é o processo de acompanhamento no tratamento, enquanto ela faz o movimento de desligamento. A ortotanásia não é a eutanásia, não é desligar, é dar uma condição boa para o paciente, no caso dela, a criança, para que ela tenha uma morte mais tranquila, já que ela estava em processo de desligamento. No momento que eu falei isso no telefone, eu fechei os olhos e vi no chão, sabe aqueles filmes que a gente já assistiu, que mostra quando uma pessoa é assassinada, vem a perícia técnica na posição que o corpo está e faz um giz, risca o chão para depois fazer os estudos sobre o estado que ela foi assassinada ali. Eu vi aquele corpinho como que deitado, como se estivesse numa maca. E aí, na hora que eu vi o corpo, eu vi o risco
e eu escutei falar comigo assim: o perispírito dela está reconstruído. E aí eu falei para essa colega nossa: olha, fala que só pratica a ortotanásia para ela ter uma morte tranquila, mas não sair desligando. Não é justo que a gente faça para quem resistiu 1 ano e meio de idade e, segundo a medicina, ela não chegaria a 30 dias. 12 horas depois, aproximadamente 2 horas da manhã, me ligaram falando que ela veio a óbito. Na semana seguinte, na reunião mediúnica, nos colocaram que eu perguntei como que estava, como que ela estava, e aí a espiritualidade nos respondeu que ela está em estado de adormecimento, mas o espírito, absolutamente lúcido, está extremamente agradecido por ter conseguido ficar 1 ano e meio no corpo físico. E aí me disseram assim: Emerson, e a espiritualidade está colocando que eles te avisaram isso há 5 dias atrás, e ainda disseram para você que o perispírito está reconstruído, e você não acreditou, que você que precisa fortalecer a sua fé. Eu falei: ok, obrigado, era isso que eu precisava de ouvir mesmo. Porque na realidade a espiritualidade está conversando conosco o tempo todo, e a gente fica inseguro da informação que a gente está recebendo. Então, nós não vamos favorecer nem a pena de morte, nem a eutanásia, muito menos o aborto, que agora o país está discutindo novamente o aborto. Se o movimento é de valorização da vida, nós temos que lutar para valorizar a vida. Ah, Emerson, mas aquelas mulheres que estão promovendo o aborto, elas acabam correndo risco de vida. Sim. Mas os nossos filhos, quando vão nos shows de madrugada, também correm risco. Quando eles estão nas madrugadas após uma festa de 15 anos, após um show, quando sai de um encontro, eles também estão correndo risco. Mas existem inúmeros mecanismos para evitar uma gravidez. Mas se engravidar, lute para assumir aquele bebê. Por quê? Porque o espírito que está vivo ali, conforme coloca Joana de Ângeles no livro Após a Tempestade, ela coloca para nós: aborto delituoso. O espírito que está vivo não tem a responsabilidade do casal que se envolveu naquele contexto. Agora, existem consequências espirituais? Existem. E existem consequências físicas. Então, como nós estamos nos responsabilizando com estas escolhas? Exemplo: no livro Missionários da Luz, no capítulo 15, André Luiz narra, este capítulo se chama Fracasso. Ele narra para nós uma situação de uma determinada senhora que ele está junto com Alexandre e estão observando a reencarnação de um espírito que se chama Volpini. E aí essa senhora está indo para uma festa e ela usa cintas apertando a barriga para que os rapazes com que ela se envolvessem não descobrissem que ela estava grávida. O André Luiz, avaliando o útero desta mãe, coloca para o Alexandre que o quadro dela está muito grave. E Alexandre, avaliando minuciosamente, coloca: se ela se envolver de novo com o álcool e os excessos que ela se envolve quando vai nas comemorações, esse bebê não vai resistir. E aí eles induzem uma senhora com quem essa mãe morava, induzem uma senhora mais velha, falar para ela não ir nessa festa, que ela já estava no estágio adiantado de gravidez. E ela fala: não tem problema, eu vou, eu preciso desfrutar da festa. E ela insiste, e no momento que ela insiste, uma buzina toca na porta da casa. Ela sai de casa, despede daquela senhora e vai para a festa. Vai para a festa. André Luiz e Alexandre não adentram o ambiente da festa. Quando eles terminam as atividades que eles estavam envolvidos, ele volta e fala com Alexandre que ele gostaria de saber como que está o espírito Volpini, já que aquela senhora estava grávida de Volpini.
E aí o Alexandre fala com ele: você tem autorização para ir no lar aonde ela mora, vá saber como ela está passando. Quando André Luiz vai naquele lar, já no dia seguinte, bem cedinho, ele escuta a senhora moradora daquele lar comentando com a vizinha e explicando para a vizinha que a mais jovem, aquela que estava grávida, acaba de chegar no hospital em quadro grave na sua gravidez. E aí o André Luiz comentando, elas comentam, André Luiz vai para o hospital. Quando ele chega no hospital, os médicos já estavam comentando o estado dela e dizem que ela acaba de dar à luz a uma criança morta. Ela perdeu o bebê. Quando André Luiz vai conversar com Alexandre, Alexandre fala: naquele momento de deslocamento, nós fizemos o desligamento do espírito de Volpini. Quando Volpini se recupera, André Luiz conversando com ele, André Luiz pergunta para ele como que estava o sentimento dele em relação a ter sido rejeitado por aquela mãe. E Volpini explica para ele: eu estou sendo rejeitado pela terceira vez. É o terceiro aborto que ela promove. E nesse terceiro, eu estou tentando, já é a terceira vez, eu estou tentando fazer o meu movimento reencarnatório e ela não me permite. Na realidade, eu estava indo para a reencarnação para ajudá-la, porque enquanto filho, eu não tenho laços de inimizade com ela, muito pelo contrário, eu tenho laços de simpatia. Mas quando ela engravida, ela, em função da vaidade, ela quer manter o seu próprio corpo, ela abandona o marido. Quando ela começa a falar de aborto, o marido não aceita, então ela abandona o marido e ela promove o aborto, e depois os dois retomam o relacionamento conjugal. O pai me aceita, mas a mãe não me aceita. Aí o André Luiz pergunta se estava ficando alguma coisa negativa no sentimento dele. Ele fala: de forma alguma. Entretanto, eu não vou tentar mais reencarnar. Vou ficar do lado de cá e tentar ajudá-la do lado de cá. Só que se eu estivesse ao lado dela, eu teria condições de fazer muito mais. Então imaginem vocês, como não sabemos o espírito que está vindo no nosso ventre, nós não podemos facilitar que ele se desligue de nós. Esse é mais um processo de valorização da vida. Mas quando eles crescem, começam a aparecer dificuldades. Em meio às dificuldades, conta para nós Dr. Bezerra de Menezes, no livro Loucura e Obsessão, quando uma criança, um casal no Rio, em São Paulo, coordenador do movimento espírita de São Paulo, eles estavam ali e a criança já num quadro grave na sua doença no início do século XX, e eles estavam ali dentro do hospital. O médico coloca para o casal assim: olha, ela não vai viver mais. Estava por volta de 5, 6 anos de idade. Esse marido, ele escuta, a esposa escuta, e o médico fala com eles: olha, podem fazer um movimento de despedida, porque o recurso que a medicina tinha para oferecer, nós já esgotamos. Ela não vai passar desta noite. Esse médico se despediu, e o pai, conversando com o Dr. Bezerra, que ele vê da mesma forma que a gente se vê aqui, quando o Dr. Bezerra veio até o quarto daquele hospital, ele pediu ao Dr. Bezerra para que a filha fosse curada. E o Dr. Bezerra falou: mas olha, está prevista a desencarnação dela. Mas o senhor, Dr. Bezerra, o senhor pode curá-la. O senhor pode curá-la. Por favor, faz o movimento. E aí, quando o Dr. Bezerra fala, ela não resiste mais anos no corpo físico, este pai fala: conversa com Maria, mãe de Jesus. Eu vou orientá-la nas lides espíritas, vou fazer o melhor que eu puder fazer por ela. É a nossa única filha, a gente custou engravidar. E aí conversa com Maria, Dr. Bezerra conversa com Celina, que trabalha com Maria, leva a informação para Maria. Maria coloca: olha, ela não resiste mais tempo, porque ela não tem energia vital para continuar no corpo físico.
Mas eu estou vendo que o casal está muito sensibilizado. Mas avisa para eles que ela não resiste mais tempo do que isso. Entretanto, não é o meu papel limitar o livre-arbítrio do casal. E aí quando o Dr. Bezerra coloca para o casal fala, não, então, já que não é o papel dela limitar, veja se ela concede que fique conosco. O Dr. Bezerra vai até ela e ela concede que fica mais um tempo, mas coloca para o casal: a eduque, porque ela não resiste muitos anos no corpo físico, ela não tem energia vital para tanto. E aí no dia seguinte, quando o médico entra no quarto para fazer o atestado de óbito, a garota estava sentada na cama conversando com os pais. O médico se assusta e começa a conversar com os pais, e eles falaram que eles são espíritas, e eles conversaram com o espírito do Dr. Bezerra. Enfim, ela estava recuperada. O médico dá alta da garota, ela vai para casa e eles começam a aprofundar ainda mais no movimento espírita e evangelizar aquela criança. E ela entra para a evangelização, entra na pré-mocidade, 11 anos, 12 anos, 13, vai para a mocidade, começa a trabalhar, começa a evangelizar também, faz campanha do quilo, faz visitas que a casa propõe. Com 17 anos ela começa a se envolver afetivamente com uma pessoa. Aí ela se envolve com essa pessoa. Passado um tempo, ela escreve uma carta para os pais, avisando para eles que ela estava apaixonada. Só que ela se apaixonou por um homem que também gostava dela, mas esse homem não poderia assumir o compromisso com ela, porque ele era casado e ele tinha filhos. Ele não poderia abrir mão do casamento e da responsabilidade paternal para atender os seus vínculos afetivos, que ele preferia terminar o relacionamento do que se envolver com ela e abandonar a sua família. E aí ela escreve tudo isso para os pais e fala: sem ele eu não dou conta de viver, prefiro sair da vida pelas portas do suicídio. E ela se suicida. Na adolescência, antes de entrar na fase adulta, ela adentra um campo de sofrimento ainda maior. A pessoa que se suicida, ela não se suicida porque quer morrer, ela se suicida porque quer se livrar da dor. E aí no velório, Dr. Bezerra aparece no velório e conversa com os pais, e os pais estão desolados, se culpando. E Dr. Bezerra coloca para eles que o movimento de autopunição, ele é absolutamente destrutivo. E aí o pai fala com o Dr. Bezerra: mas se eu soubesse que isso iria acontecer? Aí o Dr. Bezerra interrompe a fala dele: meu filho, não tem como você saber se isso iria acontecer, porque não temos previsão de futuro. Mas se o senhor tivesse me dito, e o Dr. Bezerra colocou, eu também não saberia te dizer. A decisão foi dela. E não tem como nós colocarmos que toda decisão daquele que promove o suicídio é uma decisão envolvida por desencarnados. Existem situações que a pessoa que promove é uma decisão absolutamente singular. Muitas vezes a pessoa cria um projeto sozinha, não tem influência de obsessores ali não. André Luiz vai deixar isso ainda mais claro para nós no capítulo 11 do livro Missionários da Luz, intitulado Intercessão, aonde a pessoa faz o planejamento da própria morte, sem a influência de desencarnados. Então, atentemo-nos para este contexto, porque a pessoa que busca a morte, ele está buscando se livrar da dor, mas não está buscando se livrar da vida, ainda que para ficar livre da dor custe a vida. Mas quem acompanha o livro Memórias de um Suicida, que é uma das maiores obras, esta é a maior obra do movimento espírita, porque descreve o estado físico e espiritual daqueles que passam por este movimento, mas uma das maiores obras do mundo sobre o suicídio, além do livro O Suicídio, do sociólogo francês Émile Durkheim,
que é um estudo sociológico sobre o contexto familiar, o contexto social, o contexto profissional daquele que promove a própria morte. Mas quem acompanha o Memórias de um Suicida, a maioria das vezes daquele que promove, ele se arrepende no átimo do segundo que ele promove a própria morte, mas ela já está encadeada. A pessoa que incendeia o próprio corpo, no momento que começa a se queimar, ele se arrepende. A pessoa que se atira do alto de um prédio, na queda, na fração do segundo, ele se arrepende. A pessoa que se atira, dá um tiro no próprio corpo e agoniza, ele já arrepende. Tem uma amiga, mora na Bahia, ela tentou o suicídio quando estava por volta dos 15 anos de idade em Belo Horizonte. E ela falou assim: Emerson, isso virou notícia, porque eu morava tal, ela me passou o endereço. É um edifício no centro da cidade, na Avenida Afonso Pena, no centro da cidade de Belo Horizonte. Eu pulei do 7º andar, depois de uma discussão com meu irmão. Eu pulei do 7º andar. Porém, eu fui amortecido pelo toldo, pela árvore. Depois que eu bati na árvore, eu bati no toldo, vazei no toldo e caí no solo. Emerson, eu fiquei mais de 1 ano internado. Hoje eu sou uma deficiente física. Hoje ela está com aproximadamente 51 anos de idade. E o que eu mais agradeço a Deus é ter ficado viva. Tem mais de 30 anos que isso aconteceu. Eu agradeço a todos os dias. Ora eu estou na cadeira de rodas, ora eu dou conta de andar alguns metros, assento na cadeira de novo. Nesta relação de deficiência, eu estudei, me graduei, me casei, tive 2 filhos, entrei para a doutrina espírita e hoje eu dou conta de passar por todas as dificuldades que o meu corpo me proporciona, porque depois de ter passado por mais de 15 cirurgias, eu tenho este corpo que você está vendo aqui absolutamente deformado, absolutamente deformado, porque aquele que busca se livrar da dor através da morte, ele agrava a própria dor, principalmente quando morre. Porque quando está em vida, ainda tem chances de passar por sofrimentos físicos, mas fazer os movimentos de redenção. Mas quando alcança a morte, aí o movimento já é outro perfil de sofrimento. O livro Memórias de um Suicida, ele coloca para nós que se nós promovêssemos, suponhamos que eu promova a minha morte pelo suicídio hoje, no ponto em que estou, eu atraso o meu movimento evolutivo em 1 ou 2 séculos até eu chegar no ponto que eu estou hoje. Raul Teixeira, ele coloca que a gente pode parar no ponto em que promovemos a morte. Se eu me suicido hoje por determinado problema que eu não estou dando conta de enfrentar, eu paro o meu movimento evolutivo agora, e dos próximos 50 a 200 anos eu vou sofrer as consequências do engano que eu cometi. Daqui a 1, 2 séculos, e o Memórias de um Suicida coloca até mais, eu vou chegar no ponto que eu cheguei hoje e começo a enfrentar os mesmos problemas que me desencadearam a morte. Então a gente não se livra do problema buscando a morte, a gente adia a resolução do problema através da morte. Ah, mas existem situações diferentes para aqueles que promovem? Existem. Nós nunca sabemos o estado daquele que promove como ele está. Entretanto, numa promoção do suicídio altruístico, existe atenuante diante da lei de Deus. O Livro dos Espíritos vai colocar isso para nós no item o suicídio. Ele vai colocar isso em lei de destruição. Mas nós vamos ver, mas Emerson, mas o que é um suicídio altruístico?
exemplo. Quando os Estados Unidos promoveu a invasão no Vietnã, monges budistas se assentaram em frente à embaixada americana, atearam fogo no próprio corpo, e enquanto o fogo estava alcançando o corpo deles, eles ficaram em posição de meditação, e eles desencarnaram em posição de meditação, em protesto aos excessos que os militares americanos estavam promovendo contra os vietnamitas. Isso fez com que o governo americano refizesse a invasão no Vietnã. Suicídio altruístico. Morreu para beneficiar outros. Gandhi morreu assassinado, mas antes dele ser assassinado, ele fez greve de fome várias vezes para atentar as pessoas à reflexão sobre a paz. Ele não concordava com a guerra que estava acontecendo no contexto onde ele estava inserido. E aí ele fazia greve de fome porque ele era uma autoridade respeitada. E aí a guerra era suspensa. Aí Gandhi voltava a se alimentar. Ele ficava 5, 8, 10, 15 dias sem alimentação, tomando apenas uma leve limonada só. Ele não desencarnou por causa da greve de fome, mas se ele tivesse desencarnado pela greve de fome, seria o suicídio altruístico, como os monges budistas fizeram. Então existem atenuantes, mas a forma com que a pessoa é recebida do outro lado é sempre para nós uma incógnita. Quando no livro Loucura e Obsessão, este casal pergunta para o Dr. Bezerra de Menezes, pergunta para ele como que está a filha que se suicidou, o Dr. Bezerra coloca, olha, ela conhece a doutrina espírita, ela sabe as consequências, ela tem atenuante porque foi um pedido de vocês e, acima de tudo, ela sempre trabalhou muito em favor do próximo enquanto vocês orientaram e ensinaram e explicaram. Então ela tem atenuantes. Isso não a isenta do sofrimento, mas alivia. Então nós nunca sabemos o estado que a pessoa que promove chega. O nosso papel é identificar o que a gente pode fazer para ajudar. O que nós podemos fazer para promovê-la em bem-estar. Nunca acreditar nessas frases, nesses ditos populares, quem fala não faz, porque uma hora faz. E nunca acreditar que quem nunca fala, nunca faz, porque também pode fazer. Então, nós temos que sair desses conceitos que o dito popular coloca. Se uma pessoa fala a respeito da morte, se ela muda comportamentos, se ela muda atitude, se ela começa a se entristecer, começa a se isolar, começa a sair da rede social. Então a rede social tem uma vantagem, tem, que pelo menos ali ela se relaciona, é melhor a relação pessoal. Mas se a pessoa não der conta de se promover nas relações pessoais, que ela tenha as redes sociais. Mas quando ela começa a se isolar das redes sociais, do relacionamento pessoal, quando ela começa a se entristecer, começa a abraçar quadros depressivos, a partir dos sentimentos leves de angústia, é para nós nos atentarmos. 72% das pessoas que se suicidam estão deprimidas. 72%. É um índice extremamente alto. Quem vai colocar isso para nós é o Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, no livro Quem Ama Não Adoece, da editora Best-Seller. 72%. 13% das pessoas que se suicidam estão envolvidas com problema psiquiátrico, principalmente quadros de esquizofrenia. Desculpa. 13% são pessoas relacionadas ao alcoolismo. 8% problemas psiquiátricos. Repetindo, 72% são pessoas ligadas ao quadro da depressão.
13% ligados ao quadro de alcoolismo, 8% problemas psiquiátricos, principalmente os perfis esquizofrênicos, e 7% aqueles quadros de suicídio NDN, não é digno de nota. Por quê? Porque a pessoa é o chamado suicídio anômico, suicídio impulsivo, que o Emily Durkheim vai descrever para nós neste livro, O Suicídio. A pessoa está atravessando a ponte Rio-Niterói, olhou lá para baixo, de repente teve um impulso e saltou. Não é digno de nota. Você vai fazer um estudo da família, relacionamento familiar estável, relacionamento profissional estável, relacionamento social saudável. Ela teve um impulso e saltou. 7% existem pessoas que promovem o suicídio por impulso. Então, atentemo-nos para estes cuidados. Atentemos-nos para o melhor da nossa parte. O que a gente pode oferecer? E se nós estivermos pensando na morte como um caminho, saibamos que este caminho ele está determinado por Deus, não é a gente que determina. E a nossa hora vai chegar, não precisamos apressar. A nossa hora vai chegar. Então, façamos o melhor em vida. Mas se eu estiver triste, melancólico, ansioso, alcoolizado, envolvido com droga, ou culpa porque já fiz aborto, ou porque autorizei isso ou aquilo, vou buscar ajuda. Das ajudas mais simples e mais fáceis que a gente tem, é o número 188. Mas se a gente quer uma ajuda ainda mais aprofundada, eu vou buscar na religião. Porque quando eu falo de religião, estou falando também de religiosidade. Porque ali eu vou encontrar fundamentação filosófica, fundamentação científica e fundamentação espiritual. Eu vou buscar na igreja católica, eu vou buscar no templo protestante, eu vou buscar na casa espírita. A casa espírita, ela vai me trazer situações espirituais daquele contexto. Inúmeras dessas situações, padres e pastores também sabem, só que muitos deles não aprofundam, pelo próprio contexto onde eles estão inseridos, pelo próprio contexto. Eu tenho um amigo que ele é padre, que ele esteve em Aparecida, agora ele está em São Paulo, e ele discutia comigo, a gente conversava sobre o lado espiritual, e ele trazia inúmeros conceitos que a gente está vendo dentro da doutrina. Então, muitos conceitos estão ali, todas as religiões estão caminhando. Então a pessoa vai buscar aquele que ele tem mais afinidade, mas ele tendo afinidade, ele tem saída. Ah, mas eu quero uma explicação mais voltada para o lado espiritual. Então, se o pastor ou o padre ou o coordenador da casa espírita não lhe oferecer, ele vai ler. Questiona aquelas pessoas que ele entende que tem um pouco de conhecimento, para ele sair daquela celeuma de sofrimento, daqueles questionamentos internos que avassalam o seu estado íntimo. Contar com a participação de Deus neste contexto de sofrimento e de dor, independente de ser uma previsão ou um desejo da morte, é tudo que a gente precisa. Contar com a participação de Deus. Mas e aqueles que não têm fé? Independente da pessoa acreditar ou não, Deus está no estado íntimo dele, gente. Não precisa crer. Deus não depende da nossa fé para Ele existir. Ele existe por si. A gente acredite ou não, Ele existe próprio. Isso não é tema que exige discussão. Ah, mas eu queria provar para o outro que Deus existe. Não, já que ele não acredita, ele é que tem que me provar que não existe. Ele não acredita, então me prova que não existe. Por quê? Porque eu já creio. Eu não preciso de lutar para fazê-lo acreditar, não. Ele vai ter o tempo dele. Quem coloca isso para nós? A Gênesis, no último capítulo, no último parágrafo do livro, ele fala assim: se ninguém acreditar nessas coisas que a gente vem discutindo, sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Nada. Ele fala assim: nada vai acontecer, um dia acreditarão. Pronto. Não é assim que nós estamos hoje? Nós somos aqueles que lá atrás não acreditávamos, hoje estamos envolvidos com a prática da caridade.
Então, contar com a participação de Deus é a gente fazer o melhor que a gente puder. Se eu não consigo fazer, que eu comece a buscar para que eu possa fazer, não só pelo outro, mas por mim também. André Luiz, no livro Sinal Verde, no capítulo 1, ele coloca para nós assim: se você não tiver o hábito de orar, profira pensamentos de otimismo e serenidade para as suas atividades diárias antes de retomá-las. Ao amanhecer, pensamentos de otimismo e serenidade. Mas ainda assim, se estamos em falta para com essa ação da providência, atentemos para a colocação de Rabindranath Tagore, falando da importância da presença de Deus na vida da gente, falando da importância da valorização daquilo, tudo que Deus nos oferece, para nós termos vida saudável, vida em abundância, no progresso e no processo de melhoria. E ele coloca Rabindranath Tagore, foi contemporâneo de Gandhi e deu para ele o título de Mahatma. E ele coloca para nós sobre a presença de Deus na nossa vida, dizendo: quem foi que fez o sol, tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento aos orbes gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho, o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta, os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante? E o colibri, com nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia, e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e inimitável, sublime e ilimitado, me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever? E a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo. Quem tem tanto poder? Pergunta a outras vozes: quem pode me dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus. E as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido vocês terem ficado esperando as nossas reflexões esta noite, até um retorno, se Deus quiser.
Antes da gente encerrar, nós vamos aqui dar uma lembrancinha para o nosso irmão Emerson. Eu convido a dona Célia para vir aqui para entregar para o nosso irmão Emerson. Isso aqui é uma pequena lembrança da nossa cidade. Essa aí você vai mostrar para eles, né? Olha só, eu não abro presente na frente de ninguém. Aí o pessoal de Dores já deve ter passado por essa experiência lá em São João, que eu ganhei um presente desse tamanho aqui e lá estava lotado, não estava, cara? Estava lotado e eu via curiosidade nos olhos das pessoas para eu abrir e eu não abri. E aí eu fui embora e o povo ficou decepcionado. Eu acho que é por isso que eles demoraram em me chamar de novo para fazer uma desfile, é por isso? Não. Aí me chamaram só mais uma vez, mas não, aquele Emerson não dá não, a gente não pode agradar ele não, que ele não agrada a gente. Não abri. Gente, sabe que hora que eu fui abrir? Quando eu cheguei na casa espírita, que eu fui tirar as fraldas, eu abri o presente. É a videira linda de metal que eu coloquei lá. Quem for visitar a nossa casa vai ver a videira que chegou de São João del Rei, está lá no nosso salão principal. E aqui o povo de Dores deve ter ido lá e falou assim: nós vamos embrulhar em papel celofane transparente. E aí ele não tem como negar. Ele pode até não abrir, mas quem chegar perto vai ver. Vai. Obrigado por você. A gente, antes de encerrar, nós gostaríamos aqui de agradecer também o apoio da Marluvas Calçados de Segurança, da Prefeitura Municipal de Dores de Campos, da Câmara Municipal, a Matriz de Nossa Senhora das Dores, a Igreja Evangélica do Nazareno, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Tiradentes, a DAC, Associação dos Diabéticos, Asmáticos e Cardíacos, a Loja Maçônica Caminhos do Mestre e a Casa Espírita Nosso Lar, que empenhou em trazer o nosso irmão aqui para realizar esse evento, né? A gente agradece a presença de todos e, sem mais demora, nós vamos convidar o nosso irmão Lúcio para estar fazendo a prece de encerramento aqui para nós. E agradecer ao nosso irmão Emerson, que Jesus te abençoe, que ilumine o seu caminho de volta, tá? E nós não temos nem palavra para agradecer. Senhoras, senhores, irmãos e irmãs, de ideal espírita e cristão, de um modo geral, vamos nós agradecer a Deus pelo momento aprazado em que esse conhecimento apropriado para cada um de nós, e numa oração unindo não só nós materialmente os corpos, mas unindo os pensamentos em agradecimento a Deus e orar a Ele pelo encerramento das atividades da noite. O Senhor da verdade e da clemência concedeu-nos a fonte cristalina da água, que é do amor, pura e divina, que suaviza os rigores da existência. Toda oração é a doce quintessência da esperança ditosa e peregrina, que anda no final de cada esquina, esperando os viajores sedentos. Ela ilumina as consciências, da consciência mais escura, levando a esperança mais pura para os corações que trabalham na caridade. Feliz o coração que ora, espera em Jesus o momento da ajuda. Ele vive
mas firme e contente, com sua fé perene e eternamente, nunca deixando ele parar na sua evolução. Enquanto o mundo anseia, estranho e aflito, a prece o conduz nas bênçãos do infinito, nos caminhos translúcidos da crença. A crença leva-nos a Deus. A fé nos conduz na vida, confiante em Jesus, hoje, amanhã e sempre. Que a paz é que esteja com todos.